Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Êxodo 48, né? Hoje a gente encerra Êxodo. Já está no Êxodo, né? E o pior que nem existe capítulo 48 em Êxodo, né? O Êxodo vai só até o 40, não tem 48 não. Gênesis 48, né? Glória a Deus. A gente estava falando sobre isso, né? Ali mais cedo, antes do culto. Aí o livro de Êxodo ficou na cabeça, né? Eu queria ler, irmãos, aqui em Gênesis 48, para a gente iniciar, ler aqui até o versículo 5 do capítulo 48 de Gênesis. Todos abriram? Amém? Vamos ler, versículo 1. Depois dessas coisas, disseram a José: teu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e alguém disse a Jacó: teu filho José está vindo ao teu encontro. Então, esforçando-se, Israel sentou-se na cama. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: te farei frutificar e crescer em número. Farei de ti uma multidão de povos. Darei esta terra à tua futura descendência, como propriedade perpétua. Portanto, agora os teus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti, no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede, mais um dia na presença do Senhor, cheios da tua bondade, do teu amor, da tua misericórdia. Senhor, nós somos gratos pelo Senhor ter nos concedido nesse dia todas as bênçãos que o Senhor dá para cada um de nós em cada dia de nossas vidas. O ar que respiramos, o alimento, a provisão, a proteção, Senhor, os livramentos e, acima de tudo, a salvação em Cristo Jesus. Somos gratos porque o Senhor tem agido com bondade, com misericórdia, com graça sobre o teu povo. Que te pedimos nesse momento, assim como o Senhor sempre tem feito e também sempre temos pedido, é que o Senhor nos ilumine, nos dando a capacidade de compreender a tua palavra, e que o teu Espírito bendito e santo, além de nos iluminar, que ele prepare o nosso coração. Ó Deus, fica conosco, fala conosco pela tua palavra, e que eu seja apenas um mero instrumento através do qual o Senhor irá falar com a tua igreja, com todos nós. É isso que eu rogo, que eu peço, e em Jesus te agradeço. Amém, Senhor. O que aprendemos, o que lembramos, o que falamos, né, na semana passada? José vai para diante do faraó, é isso? Jacó, né? Primeiro José leva 5 dos irmãos para conhecer o faraó, depois ele leva o Jacó, né, pessoalmente para conhecer o faraó. O que mais? Como? Isso. Toda a família, né, desce para o Egito, lembrando
Quantas pessoas? 60, 67, 70 ao todo, né, contando com José. Então, 70 pessoas de uma mesma família, né? Família pequena, família grande, né? E essa família vai se tornar, obviamente, uma grande nação, né? Quando eles saírem lá do Egito. Que é o que nós vamos ver no próximo estudo, não é isso? Vocês escolheram aí Êxodo, né? Então, vai ser Êxodo. O que mais? Isso, né? Pergunta, quantos anos tu tem, Jacó? O faraó pergunta. Ele, rapaz, parece um cearense falando, né? Macho, é o seguinte. O dia das minhas peregrinações são 130, né? E aí ele diz que esses dias foram maus, né? Não foram como os dos pais dele, ele fala isso, né? Mas 130 anos. O que mais? Isso, né? José instrui, ó, quando vocês estiverem lá diante do faraó e ele perguntar o que é que vocês fazem, vocês dizem que vocês são, né, pastores de gado, né? Cuida de gado. E assim eles fazem, né? O que mais? Isso. Isso. Exato. O que mais? Tá faltando o vô, mano. Um vô disse que ainda tava no trânsito. Não, ele mandou uma mensagem no grupo dizendo que estava no trânsito. Quando ele mandou a mensagem, disse que estava lá na TBM ainda. Então tá pegando um trânsitozinho de lá pra cá, né? É, ele foi deixar a esposa dele. Isso, né? José compra tudo, né? Ele pega a prata, ele compra a terra, ele compra as próprias pessoas, né? Para o faraó, que agora pertencem a faraó, né? E essas pessoas vão dizendo, olha, você salvou nossa vida, a gente vai ser escravo do faraó aí de bom grado. Hã? José ainda deu um decreto lá dizendo, agora tudo que vocês produzir, a quinta parte é do faraó. Já decretou aí, né? E eles acharam bom, né? Que afinal de contas eles iam morrer, né? O que mais? Isso. Isso. Exatamente, né? A história dos egípcios sempre cruzando ali, se entrelaçando com a história do povo de Deus, sempre sendo um refúgio, né, para o povo de Deus, né? O que mais para a gente seguir aqui? É isso, comparamos José com o próprio Jesus, né? Ele foi enviado para o Egito para salvar o povo, assim como Jesus foi enviado para cá para nos salvar. Foi chamado do Egito, né? Do Egito chamei meu filho. Muito bem. Então vamos lá. No capítulo 48, olha o pai ali. É o pai. Lá está. Ó. É sério, gente, é o pai. No capítulo 48, a gente vai ter aqui José. Todo o capítulo 48 é sobre isso. José abençoando os dois filhos. Aliás, Jacó abençoando os dois filhos de José, né? Tanto Manassés como Efraim. E eu não sei se você sabe, mas o filho mais velho de José é o Manassés, né? Mas você já parou para pensar que toda vez a gente fala Efraim e Manassés e não Manassés e Efraim? Hã? Porque Jacó abençoou primeiro o Efraim, né? José até tenta
fazer ele mudar, né? Mas ele não. O mais velho vai ser grande, mas o mais novo vai ser maior. Então é por isso que a gente costuma falar Efraim e Manassés, porque foi a sequência, né, da bênção de Jacó para os filhos de José. Eu queria que a gente lesse aqui, e à medida que a gente fosse lendo, eu vou explicando aqui algumas coisas. Então vamos lá. Eu quero começar do versículo 3, porque o versículo 1 e 2 é só eles dizendo, olha, falando para José, teu pai está doente. E aí José vai visitar o pai e leva os dois filhos dele, né? E aí quando eles dizem para Jacó que José estava vindo, ele se levanta na cama, né? Ele estava deitado e ele faz um esforço e fica sentado na cama. Versículo 3. Jacó disse, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. É engraçado que Jacó, ele está em qual momento da vida dele aqui? Ele está no fim. Aí, ó, chegou o voo. Estávamos todos esperando sua presença, vô. Luz é a cidade, é o nome da cidade, né? Que ele muda o nome dessa cidade para Betel. O nome da cidade era Luz, está lá no capítulo 28. Volte para lá, volte, por favor. Lê o versículo 19. Capítulo 28, versículo 19. Se alguém achar, pode ler, por favor. Viu? Ele muda o nome da cidade para Betel, por quê? Porque ali ele teve aquele sonho, lembra da escada dos anjos subindo e descendo? Então ele bota o nome daquele lugar de Betel, mas o nome da cidade era Luz. Então ele está aqui no versículo 3 do capítulo 48, volte para lá, por favor, se referindo àquele momento. Então, por quê? Porque quando ele tem aquela visão lá dos anjos, o Senhor aparece para ele, vocês lembram? E aí o que o Senhor diz para ele? Está aqui no versículo 3, ó, do capítulo 48. O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Versículo 4. E me disse, eu te farei frutificar e crescer em número. Farei de ti uma multidão de povos e darei esta terra à tua futura descendência como propriedade perpétua. Então ele está lembrando dos acontecimentos da vida dele, né? Mais uma vez, qual o momento da vida que ele está aqui? No fim da vida. Então ele chegou no final da vida dele, né? Tanto é, né? Spoiler, que assim que ele termina de abençoar Benjamim, o que ele faz? Ele morre. Terminou de abençoar Benjamim, ele, como vai dizer o texto, ele junta os pés e morre. Então ele está literalmente no final da vida dele. E no final da vida, ele está lembrando de toda a sua trajetória. Foi avisado nas últimas. Teu pai está doente. Aí ele, opa, vou lá. Né? E aí depois todos os filhos foram também. E aí ele abençoa cada um deles. No caso de José, essa bênção que ele vai dar para os dois filhos de José, ele está dando uma, digamos assim, uma bênção em dobro. Por quê? Porque José não é tribo, correto? Mas, no lugar de José, os dois filhos dele se tornam tribo. Então, ele ganha uma bênção em dobro. Vocês estão entendendo, né? É 13. E a gente já até falou sobre isso. São 13 tribos.
São 13. Isso. São 13 tribos, são 13 apóstolos. Né? 13 apóstolos. Judas foi apóstolo? Sim? Foi? Mas ele foi apóstolo? Não, deixa pra lá. É outra história. As cartas de pau. Mas ó. Pera aí. Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. É porque assim, ó. Depois que os apóstolos morrem, quem substitui eles como apóstolo? Não, depois que os apóstolos morrem, quem substitui ele como apóstolo? Não, depois que todos os apóstolos morrem, até João, quem substitui eles como apóstolo? Ninguém. Só que Judas foi substituído. Então, captou, né? Hã? Tá certo. Então vamos lá, voltando para cá. Senão a gente tá falando já de outra coisa que não tem nada a ver, né? Versículo 5. Agora, teus 2 filhos que nasceram na terra do Egito antes que eu viesse a ti, no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Então ele está dizendo, olha, eles não vão ser só meus netos, eles vão ser meus filhos, iguais Rubem e Simeão são meus. Então ele literalmente está adotando. É tanto que ele vai dizer, os próximos filhos que tu tiver são teus, mas esses 2 são meus. Versículo 6. Mas a prole que você tiver depois dele será tua, sob o nome de seus irmãos. Eles serão contados na sua herança. Quando eu vinha de Padá, para minha tristeza, Raquel morreu no caminho. Eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Parece que Jacó, ele está tão velho que ele está meio que divagando nas coisas. Ó, no versículo 3 e 4, ele está contando o quê? Quando ele estava na cidade de Luz, né? E Deus falou com ele. Aí ele fala, olha, eu vou pegar teus 2 filhos, serão meus. Aí no versículo 7, ele fala de um outro acontecimento. Do nada ele mete isso aí. Qual é o acontecimento? A Raquel morreu. Então ele disse, olha, quando eu estava lá em Luz, o Senhor me apareceu, e aí ele disse que eu seria uma grande nação. Teus 2 filhos serão meus. Aí agora ele diz, mas quando eu estava indo lá em direção, né, a Canaã, quando eu estava indo para Efrata, antes de chegar em Efrata, Raquel morreu. Aí olha o que ele diz no versículo 8. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou, são esses? Quem são esses? Vocês estão vendo que ele tá contando uma coisa e muda direto do assunto? Eu estava lá em Luz, Deus me abençoou. Teus 2 filhos são meus. Eu estava indo para Efrata, Raquel morreu. Quem é esses 2? Ele muda assim, do nada, né? Bem velho. O texto está nos mostrando o quanto ele está velho. Lembra da Raquel? Da Raquel ele não esquece. Aí José vai dizer, esses 2 são, né, os meus filhos. Versículo 9. José respondeu a seu pai, eles são meus filhos, que Deus me deu. Aqui, Israel continuou, traze-os aqui e os abençoarei. Os olhos de Israel estavam fracos, né? Estavam pesados, estavam cansados. Por quê? Porque ele já era tão velho que ele estava com pouca visibilidade. Estava perdendo a visão. Lembrando que ele chega no Egito, ele tem 130. Ele passa mais 17. Então, aqui ele tem 147 anos. Né? Será que estava velho?
Hoje em dia, se ele tivesse 47, ele já não seria mais tão velho, né? Imagina, não seria, já seria velho, né? Imagine 147, né? Hã? Ele tinha... Não, não. Quando ele teve a visão de Padarã, não, ali ele não tinha nem casado. Ele estava indo para Labão. É porque ele não estava enxergando direito. Então, entrou duas pessoas na sala. Ele não está enxergando quem é. Ele só viu o vulto. Então, ele pergunta: quem são esses dois? Não é que ele não conhecesse os meninos. É que ele não estava reconhecendo. Por causa da pouca visão. Por 130. Né? Então José diz para ele, né, e ele vai os abençoar. Versículo 11. Israel disse a José: eu não esperava ver o teu rosto, e Deus me fez ver também a tua descendência. Né? Tá vendo? Ele já volta de novo para as coisas que ele estava contando. Então José tirou de sobre os joelhos de seu pai, né, porque os dois meninos sentaram no colo dele, e inclinou-se até o chão diante dele. Então José levou os dois, Efraim com a mão direita à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda à direita de Israel, e os aproximou dele. Vocês entenderam? Ele pegou o Manassés e colocou do lado direito de Jacó, e o Efraim colocou do lado esquerdo. Por quê? Porque ele queria que a mão direita de Jacó ficasse sobre a cabeça de Manassés, porque ele é o primogênito, e a mão esquerda de José sobre a cabeça de Jacó, sobre a cabeça de Efraim. Só que o que Jacó faz? Ele cruza as mãos. Vamos lá, versículo 14. Mas Israel, de propósito, estendeu a mão direita, colocando-a sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o primogênito. Abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, e o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida, até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, e o meu nome seja chamado neles, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, multipliquem-se muito no meio da terra. E aí, o que acontece? Quando José viu que ele havia feito isso, né? José ficou um pouco chateado e tirou a mão do pai e tentou colocar da maneira certa, né? Que ele achava que era certo. Mas aí Jacó, negativo, vai ser assim mesmo. Né? Vamos lá. Versículo 17. Ao ver que o pai colocara a mão direita sobre a cabeça de Efraim, José desagradou-se. Então levantou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: assim não, meu pai, porque este é o primogênito, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Talvez José achou que ele tivesse ou caducando, né? Ou tivesse feito isso porque ele não estava enxergando. Aí ele vai dizer, versículo 19: seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo grande, mas o seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Ou seja, ele está dizendo: não, eu fiz isso de propósito, porque é assim que vai ser. O mais velho vai ser grande, mas o mais novo vai ser maior, né? Por isso ele abençoa dessa maneira. Versículo 20. Assim ele os abençoou naquele dia, dizendo: em vosso nome Israel abençoará, e dirá: Deus te faça como Efraim, e como Manassés,
e por Efraim, e pôs Efraim diante de Manassés. E depois Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus está convosco e vos fará voltar para a terra de vossos pais. 22. Te dou um pedaço da terra, te dou um pedaço de terra a mais do que a teus irmãos, o qual com a minha espada e com o meu arco tomei da mão dos amorreus. Então José está recebendo a herança dele em dobro. Não vão ser chamados, a tribo não vai ser chamada pelo nome dele, mas vai ser chamado pelo nome dos dois filhos, Efraim e Manassés. O que eu queria que a gente pudesse perceber aqui, de início, é justamente o seguinte: Jacó está no final da vida, correto? O que está fazendo ele também a refletir não apenas sobre a trajetória dele, mas a refletir o cuidado de Deus com ele durante essa trajetória. E aí eu quero que você leia de novo comigo aí o versículo 15. O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o quê? O meu pastor durante toda a minha vida. Ele não só está refletindo sobre tudo que aconteceu, quando ele estava lá em Luz, que Deus apareceu para ele, né, quando Raquel morreu, mas ele está refletindo que em toda a sua trajetória, Deus agiu com ele como um pastor, até o dia de hoje. O que significa Deus agir como um pastor na vida da gente? Jesus disse que ele era um bom pastor. Cuidar como? Sustentar, direcionar, proteger, prover. É tudo isso que Deus age, ou melhor, agiu na vida de Jacó. Você lembra quando ele estava lá nessa visão? O que ele falou para Deus? Se o Senhor me levar e me trouxer em segurança, eu serei teu servo e tu serás o meu Deus. Não é isso que acontece? Exatamente isso? Deus o guia, Deus provê, Deus cuida dele. Às vezes que tentaram matar Jacó, o que Deus fez? Quando Labão perseguiu ele, né, com sangue nos olhos para querer matar ele, Deus aparece para Labão e disse: cuidado com o que você vai falar, o que você vai fazer com Jacó. Então Deus sempre agiu com ele como um pastor, cuidando dele. E agora ele está refletindo sobre toda essa trajetória e, assim, reconhecendo isso. Que o Deus dos pais dele, né, Abraão e Isaque, também é um Deus que com ele, durante toda a vida, foi um pastor para ele. Eu fico pensando, irmãos, que assim, a gente não precisa chegar no final da vida para a gente perceber isso, não. A gente não precisa chegar no final da nossa vida e olharmos para trás, para a nossa trajetória, e ver que em todos esses momentos, Deus era conosco. E eu digo mais, não só a partir do momento que a gente se converte, porque pelo que eu percebo aqui, Jacó está falando dessa trajetória dele, quando Deus aparece para ele em Luz, que foi a primeira vez, digamos que seria a sua conversão, porque foi a primeira vez que Deus apareceu e falou diretamente com ele. Mas você acha que Deus não estava cuidando dele antes? Assim como Deus já estava cuidando de nós muito antes da gente se converter. Eu olho para trás hoje e lembro e percebo que se eu estou vivo é porque Deus quis.
Eu acho que muitos de nós poderíamos olhar para trás e pensar e lembrar das coisas que a gente já viu, que a gente já fez, que a gente já passou, e perceber que nessas coisas Deus sempre esteve conosco, agindo como um pastor. E você acha que Ele não continuará a fazer isso? Você acha que as coisas que a gente passar daqui para frente, seja elas quais forem, Deus não vai estar conosco? Do mesmo jeito que Ele teve até hoje. Ele não continuará estando? É claro que sim. Essa reflexão de Jacó é a reflexão que todos nós deveríamos estar sempre fazendo. É o que ele vai dizer, né? Aliás, eu acho que é Samuel que vai dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Só que não é só até aqui, né? Hã? Só que ele reflete sobre isso e ele fala uma outra coisa. Versículo 16. Ele diz: olha, o anjo que me livrou de todo o mal. Aí ele diz, ó: o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe esses rapazes. O que ele está desejando aqui? Que aquilo que Deus fez para ele, Deus faça também para os seus filhos, para os seus netos. Então, para nós, olhamos para a nossa trajetória, reconhecemos que nessa trajetória o Senhor estava conosco, e a gente diz: Senhor, assim como tu tens sido comigo, seja também com os meus filhos, seja também com os meus netos. É isso que Jacó está fazendo aqui. É muito mais do que uma mera bênção. Ele está pedindo para que o Senhor seja pastor dos seus filhos, dos seus netos, como o Senhor foi o pastor dele. A gente deve fazer isso todo dia, meu irmão. Porque vai chegar um momento que nós não estaremos mais aqui para cuidar dos nossos filhos. E quem a gente acha que vai cuidar deles? Ele já cuida hoje, né? Só que hoje ele nos usa para isso. Mas quando a gente se for, ele continuará cuidando. É isso que Jacó está pedindo ao Senhor. Do jeito que o Senhor foi comigo, que o Senhor seja com eles. Agora são 12. Desde o começo, né? Eu tenho falado isso para vocês. Deus está preservando uma linhagem. Só que quando chega aqui em Jacó, é uma linhagem só. Só que essa linhagem se divide em quantas? Em 13, né? Mas é engraçado porque eu fico pensando por que Deus fez isso. Porque, lembra, era sempre duas linhagens, né? A que Deus preservava e a outra que dava ruim, né? Vocês lembram? Caim e... Não, Abel não teve linhagem. 7. Aí chega em Noé, aí tem 3 linhagens. Sem, Cã e Jafé. Ele preserva a linhagem de Sem e Cã e Jafé dá ruim. Mas é sempre assim. Só que aqui, toda essa linhagem, as 13, são Israel. Ismael e Isaac, Esaú, exato. Mas vocês estão entendendo? Agora são 13. Por que vocês acham que era isso? Porque todos eles são descendência de Israel. É diferente lá de trás, porque as 12 ou 13, elas formam um povo.
Era diferente, por exemplo, Sete, né? Ele virou um povo, só ele, né? O Caim virou outro povo. Com Noé, a mesma coisa. Com Jacó, a mesma coisa. Esaú virou um povo, Jacó virou outro. Só que esses 13 aqui fazem parte do mesmo povo. São 13 famílias que formam um só povo. E voltam todos juntos do Egito. A grande pergunta é por que essa mesma linhagem está aqui separada em 13 ramos? Mas ele poderia fazer uma grande nação de uma família só. Inclusive, no final vai ser só uma. Vai ficar quem? Só Judá. Até hoje é só Judá. Eu imagino, tá? Não estou dizendo que é isso não, mas eu imagino que seja pelo seguinte. Ninguém sabia de onde viria o Messias. Né? Aí você imagina, são 13 famílias. Óbvio que depois os profetas foram anunciando que viria de Belém, que seria da tribo de Judá, mas até aqui ninguém sabe. Né? O diabo sabia? Não. Seria mais fácil ou mais difícil se ele tivesse 13 famílias para saber de onde viria o Messias? Não é? Agora tu imagina, Agora tu imagina, uma família, quantas mulheres tem? Por exemplo, você pega a tribo de Judá, quantas mulheres tem? Para ele saber de qual delas viria o Messias. Já seria... Aí tu imagina, 13. Para saber qual dessas mulheres, dentre esses 13 povos, viria o Messias. Não tem. É engraçado que ele sempre erra, né? Porque, por exemplo, quem era estéril aqui das duas mulheres de Jacó? Raquel, né? E nem foi dela que veio Judá. Judá vem de Lia, a mulher que dava filho aí a rodo. Casada à força, né? Ou seja, se tivesse sido o diabo que deixou Raquel estéril, ele errou. E era só duas, né? Vocês estão entendendo? Mas vamos voltar para cá. Então eu quero que você perceba isso. Ele lembra a sua trajetória, reconhece que Deus estava nela, cuidando dele, e ele pede ao Senhor que tudo aquilo que o Senhor fez por ele, o Senhor faça também pela sua descendência, pela sua prole, pelos 2 filhos de José. Muito bem. Capítulo 49. E aqui no capítulo 49, ele vai justamente abençoar cada um dos seus filhos. Aqui nós poderíamos gastar muito tempo, né? E realmente, pode passar aí. Eu coloquei aqui o significado de cada bênção, né? Por exemplo, Rúben, Jacó... Não, é aí mesmo, volta. É aí mesmo, eu disse. Por exemplo, ó, ele abençoa Rúben, e ele fala que Rúben era para ser, né? Ele era o primogênito e ele deveria ser o melhor dele, porque ele era o primogênito. Vamos ler aí o versículo 1, vamos lá. Depois disso, Jacó chamou seus filhos e disse: reuni-vos, porque eu vos anunciei, para que eu vos anuncie o que vos acontecerá nos dias vindouros. E muito embora a gente saiba, né, a gente fale que aqui
José chamou e abençoou os filhos, nem todos aqui é bênção, não. Ele chama eles para dizer o que eles deveriam ser, muitas vezes, e o que eles seriam. E nem sempre é uma bênção o que eles vão ser. Então ele chama Rúben, versículo 3. Tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, maior em dignidade, maior em poder. Isso aqui era o que o Rúben deveria ser, porque ele era o primogênito. Versículo 4. Turbulento como as águas, mas não conservarás a superioridade. Ou seja, essa dignidade, esse vigor, esse poder, ele não vai conservar. Por quê? Ele diz, versículo 4, pois subistes ao leito de teu pai e profanastes. O que Rúben fez? Dormiu com a Bila, a concubina do pai dele. Então ele deveria ser o melhor de Jacó, mas ele profana a cama do pai dele, e por isso ele não vai ser aquilo que ele deveria ser. Simeão e Levi, versículo 5. São irmãos, sua espada são instrumento de violência. No conselho são, não entres, no seu conselho não entres, ó minha alma, né? Porque vocês lembram que eles fizeram lá com o rapaz, né? Com todo aquele povo que estuprou a irmã deles, né? A Tamar, Diná. Ele matou, entraram na cidade e mataram todos os homens. O que ele está dizendo? Não entre no conselho deles. Porque se vocês lembrarem, foi eles que sugeriram isso. Foi eles que sugeriram. Não, a gente só vai dar a menina se vocês se circuncidarem e forem como nós. Planejaram. Aí Judá está dizendo, Jacó está dizendo, no conselho deles, não entre, ó minha alma. E aí, o que eles deveriam ser? Já que Rúben perdeu esse direito, eles deveriam assumir o lugar de Rúben, só que eles não assumem. Aí ele coloca os dois juntos, porque foram os dois juntos que fizeram aquela desgraça lá todinha, aquela matança. Aí olha o que ele vai dizer, versículo 6. Com a sua assembleia não te ajuntes, ó minha glória, porque as suas fúrias mataram homens, o seu desejo aleijaram bois. Os caras mataram e feriram até os bichos, né? Que não tinha nada a ver com a história, só na maldade mesmo. Versículo 7. Maldita seja a sua fúria, porque era forte. Maldita a sua ira, porque era cruel. Eu os dividirei em Jacó e espalharei em Israel. Preste atenção. Simeão não recebeu um lugar propriamente dele. Quando eles dividiram a terra, o pedaço de terra que ficou para eles foi um pedaço de terra dentro dos domínios de Judá. Porque eles foram minguando. No deserto morreu mais da metade da tribo. Quando eles chegaram na terra de Canaã, eles já estavam enfraquecidos. Eles eram tão poucos que eles não conseguiam habitar numa terra só deles. Então eles ficaram dentro do território que era de Judá. Porque eles não conseguiriam defender, porque eles eram poucos. E até que essa tribo, praticamente, ela se dissolve. Ela acaba se juntando nas outras tribos. É isso que ele está dizendo. Vos espalharei. Aí Levi não mingou, mas Levi também não recebeu o quê? Herança. Ele foi também espalhado. Porque como eles eram sacerdotes, eles tinham um pouco de levita em cada uma das tribos. Então Jacó está dizendo o que vai acontecer com essas duas tribos. Não, porque tinha que manter a linhagem dos levitas, senão só o cuidado de sacerdote.
Então ele não tinha uma terra, mas ele tinha um pedacinho ali para morar, né? Para poder fazer os sacrifícios e tudo mais. Continuando aqui. Aí Judá, né? Versículo 8. Teus irmãos te louvarão, tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, e os filhos de teu pai se prostrarão diante de ti. Então ele está falando que Judá vai ser louvado, Judá vai ser poderoso. Quando ele diz a tua mão será no pescoço, ele está dizendo que Judá subjugará os povos, né? Você lembra do que eu falei da dura cerviz, né? O pescoço que não dobra. Aqui ele está dizendo que Judá vai dobrar à força. E se o pescoço era duro, ele quebra. Então é como, aí ele está chamando ele de leão, de leoa, né? Ele é alguém com autoridade e alguém que é temido. Versículo 9. Judá é um leãozinho, subiste vindo da presa, meu filho, ele se encurva e se deita como um leão, como uma leoa. Quem o despertará? Né? Quem é que tem coragem de despertar um leão? Ele é temido, né? Versículo 10. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade entre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e os povos obedecerão a ele. O versículo 10 e 11 é uma profecia sobre o Messias. Ele vai tomar conta até que venha aquele que é o verdadeiro dono. Então aqui já era uma profecia dizendo que o Messias viria dessa tribo. Versículo 11, olha só o versículo 11. Atando o seu jumentinho à vide, né? Aqui a gente pode associar ao quê? Jumentinho, Jesus, a entrada triunfal. Aí olha a continuidade. Ele lava suas roupas em vinho e suas vestes em sangue de uva. Aqui já é uma profecia a respeito do Messias. Versículo 12. Os seus olhos serão escurecidos pelo vinho e os dentes serão brancos como leite. Então aqui ele está fazendo essa profecia de que o Messias viria de Judá e que Judá se tornaria uma tribo temida e poderosa. Não é à toa que Judá se torna a maior tribo de Israel. Eles eram a maior tribo de Israel. E não é à toa que quando o reino se divide, ficam 10 tribos para um lado e só Judá e Benjamim do outro lado. De tão grande que a tribo de Judá ela era. Né? Realmente se tornaram poderosos. Zebulon. Só um versículo para o coitado do Zebulon aqui, né? Habitará no litoral, será ancoradouro de navios, sua fronteira se estenderá até Sidom. Aqui ele está falando que vai ser, porque assim, se ele vai ser litorâneo, ele vai receber muitos navios, então ele vai ser próspero. É basicamente isso, vocês serão prósperos. Versículo 14. Isacar é jumento forte, deitado entre os fardos. Ele viu que o descanso era bom e que a terra era agradável, sujeitou seus ombros à carga e entregou-os ao trabalho forçado de escravo. Então é assim, a terra era boa, só que ele achou melhor trabalhar. Só que tem um detalhe, não para ele, para outros. Por isso que ele diz, ó, se entregou ao trabalho forçado de escravo. Era um povo que é tipo assim, para isso aqui ser meu, eu vou ter que lutar. Eu prefiro trabalhar. Eu não quero confusão com ninguém. Né? Então, não era um povo trabalhador, mas não era um povo de guerra. E aí, lutou, ou melhor, trabalhou para outros. 16, Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Isso aqui era o que eles deveriam ser, juízes em Israel.
mas o que de fato eles eram? Versículo 17: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que seu cavaleiro caia para trás. Então o que Dan deveria ser? Juiz. O que ela era? O que ela iria ser? Uma serpente traiçoeira. Tanto é que lá em Juízes, a tribo de Dan é uma das primeiras a fazer imagem de escultura e adorar outros deuses. Em outras palavras, é a primeira a trair Deus com ídolos. Juízes 18. Porque ela deveria ser juiz. Ela acaba se tornando serpente traiçoeira. 19. Versículo 19. Gade, guerreiros o atacarão, mas ele, por sua vez, os atacará por trás. Então, assim, tem um jogo de palavras aqui, tá? Que em português não dá para perceber, mas é porque é o seguinte: a palavra a palavra Gad, em hebraico, ela significa afortunado ou alguém que tem sorte, né? Sortudo. Só que ele está dizendo, Gad vai receber ataque dos guerrilheiros. Olha que sorte, né? Olha que sortudo, vai receber ataques. Só que aí ele está dizendo que eles os atacará. Essa palavra por trás, na verdade, os atacará de volta. Certo? Eles contra-atacarão. Isso. Então, eles sempre vencerão as batalhas. Eles são afortunados por isso, sortudos, né? Porque, embora eles recebam guerra, eles vencerão essas guerras. A gente vai ver isso, por exemplo, lá em Juízes, capítulo 1, versículo 18, do 12 ao 18, quando ele se junta com Manassés, eu acho que com Efraim, e eles expulsam lá os inimigos deles. Assé, seu pão será farto, e ele produzirá delícias reais. Então, ele fica, Assé, localizado numa faixa de terra aonde produz muitos alimentos. Então é isso que é isso que Jacó está dizendo. E é engraçado que um detalhe interessante é que vai ter tanto alimento que de lá vai sempre sair ajuda para necessitados, né? Porque ele ia ter muito alimento. Naftali, versículo 21. É uma gazela solta, profere belas palavras, né? Uma gazela solta não é uma palavra muito legal para uma tribo, né? Negócio de gazela, né? Mas essa frase gazela solta, esse termo, se refere a duas coisas: liberdade e fertilidade. E também de expandir os seus domínios. Esse é o significado aí de gazela solta. Isso. Profere belas palavras pode significar que são inteligentes. Tanto para produzir, por exemplo, um provérbio, um salmo, algo do tipo, né, canções, como também inteligência militar. Profere belas palavras, são pessoas inteligentes. Versículo do 22 ao 26, ele vai falar sobre José, que ele vai ser um ramo frutífero. Por que ele vai ser um ramo frutífero? Porque ele recebeu 2 galhos, digamos assim, que é Efraim e Manassés. E aí, por fim, versículo 27. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, devora a presa à tarde e reparte o despojo. Então, em outras palavras, a tribo de Benjamim vai ser uma tribo de muitos guerreiros, que destroem seus inimigos, que despedaçam seus inimigos. Se a gente lembrar, por exemplo, quem foi o primeiro rei de Israel? Da onde ele era?
da tribo de Benjamim. E ele era um homem que detonava mesmo seus inimigos. Ele é da tribo de Benjamim, né? Paulo era ruim também, né? Matava os cristãos, né? Despedaçava era tudo, né? Muito bem. Versículo 28. Essas são as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes falou quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo sua bênção. Depois lhe deu ordem: estou para ser reunido a meu povo. Sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron o Eteu, na caverna que está no caminho de Macpela, em frente a Mare, na terra de Canaã. Caverna que Abraão comprou de Efron o Eteu, juntamente com o respectivo campo como propriedade de sepultura. Ali sepultaram Abraão, sua mulher Sara, Isaque, sua mulher Rebeca, e ali sepultei Lia. O campo e a caverna que está nele foram comprados dos heteus. Quando Jacó acabou de dar essas instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Muito bem. Eu quero que nós possamos aprender duas coisas aqui. A primeira delas, eu queria que a gente aprendesse com Rúben, com Simeão e Levi, e também com Dan. Mas especialmente com Rúben, Simeão e Levi. Por quê? Porque eles poderiam ser alguma coisa que Jacó até diz, né, para Rúben: tu era o melhor, né, da minha força e tudo mais. Mas por um ato de Rúben, ele não foi aquilo que ele deveria ser. E isso deveria ser uma lição para nós. Que por causa de atos que a gente possa cometer, pecaminosos, isso pode nos levar a não ser aquilo que deveríamos ter sido. Vocês estão entendendo? Poderíamos ser grandes pregadores, mas nossas atitudes nos levam a não ser. Sermos pessoas sábias, espirituais, servir a Deus, né, com todo o coração, mas as nossas atitudes podem nos fazer perder ou não chegarmos a ser aquilo que nós deveríamos ser. E a segunda coisa é que, se você parar para pensar, cada um deles, qual foi o único que recebeu aqui, né, a profecia sobre o Messias? Judá. Então os outros não valem de nada? Não, né? Cada um deles teve sua importância lá. Um ia ser próspero, o outro ia ser valente. Então cada um deles recebeu alguma coisa. Cada um deles recebeu um propósito dentro do povo de Deus. E é exatamente isso que a gente deveria tirar como lição. Nem todos serão cantores, nem todos serão pregadores, nem todos serão, né, verdadeiros evangelistas, mas todos têm um propósito dentro do povo de Deus. Todos, sem exceção. Então essas duas coisas eu queria que nós tirássemos aqui como lição. Cuidado com aquilo que a gente faz, para que isso não tire de nós aquilo que nós poderíamos ser. E que todos nós temos um propósito dentro do povo de Deus. Capítulo 50 e último. Nessa primeira parte, capítulo 50. 51? Capítulo 50. Nessa última parte aqui, aliás, na primeira parte do capítulo 50,
José vai pedir a Faraó para cumprir a promessa que ele fez ao pai dele. Qual era a promessa? De sepultar ele na sepultura lá que foram enterrados Abraão, Sara, Isaac e todo mundo lá que a gente falou. E aí ele primeiro vai embalsamar o corpo. Vocês sabem o que é embalsamar, né? O que é? Tiram os órgãos, né? E enche de alguma coisa que preserva. Eu ia dizer formol, mas provavelmente não era isso que eles usavam antigamente, né? Mas era alguma coisa que preservava, né? Tanto é que isso aqui, esse embalsamamento durava 40 dias. E eles choraram por ele mais 70. Então o corpo durava muito, né? Sim. Hã? Eu acho que era outras coisas, né? Mas tudo bem, vamos ler aqui. Então José lançou-se ao rosto de seu pai, chorou sobre ele e beijou. José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Eles levaram 40 dias, pois assim se cumprem os dias de embalsamamento. Os egípcios choraram por ele 70 dias. Passados os dias de seu pranto, José disse à casa de Faraó, e aí é o seguinte, eu não vou ler, tá, para ficar mais curto. O que ele fez? Ele foi na casa de Faraó e pediu para que dissesse a Faraó que ele tinha que cumprir a promessa do pai de sepultar ele lá no campo de Macpela. E aí Faraó permite. Então vai um cortejo fúnebre muito grande, né, com carros e tudo mais. E aí quando eles chegam lá para sepultar o Jacó, os próprios egípcios começam a chorar, mas é um lamento tão alto, tão grande, que os povos de Canaã, eles ficam admirados com esse choro dos próprios egípcios. Vamos ler. Calma aí. Versículo 7. José subiu para sepultar o pai. Isso aqui o faraó já tinha permitido que ele fosse. Com ele todos os subordinados do faraó, as autoridades da sua casa e todas as autoridades do Egito, bem como toda a família de José, seus irmãos, a família de seu pai. Somente as suas crianças, suas ovelhas, seus bois foram deixados na terra de Gósen. Subiram com ele tanto carros como gente a cavalo, de modo que a comitiva era enorme. Quando chegaram à eira de Atade, além do Jordão, fizeram ali um grande e alto pranto, e assim por 7 dias José fez um grande pranto por seu pai. Quando os cananeus, moradores da terra, viram o pranto na eira de Atade, disseram: este pranto dos egípcios é grande. Por isso o lugar foi chamado Abel Misraim, e está além do Jordão. Então, um grande cortejo fúnebre, né, com carros, com cavalos, com muita gente, com os principais ali líderes lá do Egito. Eles foram até Canaã, choraram muito alto por Jacó, e o povo lá ficou admirado disso aí. Passado isso, Jacó já morto, sepultado, aí os irmãos de José pensaram o quê? Agora nós estamos fritos. Nosso pai morreu, né? Agora José vai se vingar. Agora José vai fazer com a gente o que a gente fez com ele. Mas sabe o que é engraçado? José já fez, né? Já fez com eles o que eles fizeram com ele, né? Versículo 14. Depois de sepultar seu pai, seus irmãos e todos que com ele haviam subido para o Egito, voltaram para o Egito. Haviam subido para o sepultamento, voltaram para o Egito. Versículo 15.
Quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram: e se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Então mandaram dizer a José: teu pai, antes de morrer, nos ordenou. Ainda mentiram, né? Assim direis a José: perdoa a transgressão de seus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora rogamo-te que perdoe a transgressão dos teus servos, dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhes falava. Eu fico imaginando, né, que José, ele poderia estar pensando: meus irmãos, vocês ainda não entenderam. Não foi vocês que me mandaram para cá, não. O plano não era de vocês, nunca foi. Vocês foram instrumentos usados por Deus. Mas quem me mandou para cá? Deus. Né? Eu fico olhando aqui o choro de José, se era por olhar assim, mas meu Deus, mas vocês são muito burros, né? Burro não, né? De coração duro, né? Isso. Ele até diz, né? Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo da asa, Israel. E vocês sempre se afastando de mim. Os irmãos de José aqui, mais uma vez, mentindo. O nosso pai mandou dizer que tu não fizesse nada com a gente. O pobre do Jacó não falou nada. Jacó só queria morrer em paz. Aí olha o que José diz. Hã? Não, aqui a enganação, né, da família de Jacó está no sangue, né, aqui. Está entranhado. Versículo 19. José lhes respondeu: não temam. Por acaso eu estou no lugar de Deus? E essa frase é perfeita. Porque se alguém deveria ou poderia se vingar dos irmãos, não era José, era Deus. Então isso não cabe a José. Assim como aqueles que nos fazem mal, não cabe a nós retribuir. Olha o que ele está dizendo: por acaso eu estou no lugar de Deus? Eu não estou. Esse lugar aí que vocês estão, né, querendo me colocar como punidores do pecado de vocês, esse lugar pertence a Deus. É Deus quem pune o pecador. Não é um outro pecador. Não é? Versículo 20. Vocês realmente planejaram mal contra mim. Aí olha só. Porém Deus o transformou em bem. Olha a visão de José, meu irmão. Vocês fizeram mal a mim? Fizeram. Mas esse mal que vocês fizeram, Deus usou tudo isso para transformar em bem. E que bem foi esse que Deus transformou? Transformou em qual bem? Na salvação, meu irmão. Imagine o seguinte: Jesus é inocente da morte dele? Foi maldade matar ele? Mas Deus transformou esse mal em salvação. Não é? É o que José está dizendo. Vocês fizeram mal a mim? Fizeram. Mas esse mal, Deus transformou em bem. Porque se eu não tivesse sido mandado para cá por vocês, né, através de vocês, hoje, todos nós estaríamos em Canaã. Até José. Estaremos lá morrendo de fome. Versículo 20 ainda. 21, na verdade. Não, 20 ainda. Porém Deus o transformou em bem para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Sabe o que José está dizendo para eles? Ou melhor, está lembrando a eles o plano de salvação de Deus. É isso que José está fazendo eles lembrar.
Tudo isso, meus irmãos, fazia parte do plano de salvação de Deus. E sabe o que é interessante? É que de vez em quando nós também precisamos lembrar disso. De vez em quando a gente age com maldade. De vez em quando a gente presta mais atenção nas coisas ruins que acontecem ao nosso redor. E nós esquecemos do plano de salvação. E é justamente o plano de salvação que nos conforta. Que nos faz ficar tranquilos. Mesmo quando a gente age mal. O que o plano de salvação diz para nós? Que se a gente pecar, nós temos um advogado. E por que nós temos um advogado? Porque ele já morreu por nós, pelos nossos pecados. De vez em quando a gente tem que se lembrar desse plano. É esse plano que vai trazer alegria ao nosso coração. Seja quando a gente age mal, seja quando as coisas ao nosso redor não estão indo bem. Porque no final das contas, mesmo que nós passamos nessa terra tudo que é ruim, o plano de salvação nos garante o quê? Nos garante o quê, irmãos? A vida eterna. Aonde? Aqui? Em um lugar onde tudo de ruim que a gente passa aqui, nós nunca mais iremos passar. E de vez em quando a gente tem que se lembrar disso. Que esse foi e é o plano de salvação de Deus. José está fazendo exatamente isso. Lembrando os irmãos dele desse plano de salvação. Então, irmãos, aí o versículo 21 diz exatamente isso, né? Que ele consolou eles, consolou o coração deles, justamente com essas palavras. Lembrando a eles o plano de salvação. O que José vai fazer agora, a partir do versículo 22, até o final, que é o 26, é dizer o seguinte: vocês vão voltar para Canaã, vocês não vão ficar aqui, né? A descendência ela não vai ficar aqui, vocês vão voltar, mas vocês vão prometer o seguinte: vocês não vão deixar meus ossos aqui. Quando vocês saírem, vocês vão levar meus ossos para a terra de Canaã. Eu acho isso legal, sabia? Porque tipo assim, olha, eu não quero que nada meu, nem meus ossos, fique nessa terra. Sim. Exato. Sim. Depois daqui, né, o povo vai passar 400 anos, né? Então, é uma coisa que ficou tão entranhado neles que, vocês lembram, quando eles saem, eles levam os ossos de José. 400 anos. Sim. Isso é algo legal porque quando a gente for para a glória, a gente deveria pensar isso. Eu não quero nenhum pedaço meu aqui nesse